Bom, hoje eu quero falar com vocês. Mais um ano vem. Qual é o seu desejo? E agora? Estamos aí dando pontapé em mais um ano. E qual é o desejo do seu coração? O que você pensou? O que você desejou? Porque você não venha com essa história de que você não passou alguns minutos fazendo, até mesmo pessoalmente, alguns votos, algumas promessas. Todo mundo faz isso. Né? Existe uma atmosfera que vai chegando próximo do final do ano, todo mundo vai já preparando a sua lista do que não fez, do que deveria ter feito, do que vai fazer. Né? Algumas listas se repetem e assim por diante. Outras são refeitas, e não são cumpridas. É claro que não são cumpridas, né? Mas e aí, qual o seu desejo? Então hoje nós vamos falar sobre mais um ano vem, dando, óbvio, um pontapé também para a nossa série. Né? A nossa série que começa na semana que vem, Adeus Ano Velho. Hoje a gente fala dos seus desejos. Talvez a gente consiga sintonizar os nossos desejos para um ano que se inicia. E daí, a partir do domingo que vem, a gente passa a entrar mais profundamente nas coisas que ficaram para trás, nos erros, refletir sobre alguns outros pontos aí da nossa caminhada. Ok, então vamos lá. Eu sei, e isso é clássico. Teve gente que passou o dia 31 cozinhando lentilha. Teve gente que pôs, sim, roupas íntimas amarela, branca. Né? Sim, com certeza. Superstição é o que não falta nesse momento. Né? Eu e o Marquito estávamos num congresso e um americano veio morar no Brasil e ele contou isso lá no congresso. E acordou no dia 1º de janeiro, no Rio de Janeiro. Falou, vou dar uma corrida na praia. Foi correr e achou maravilhoso. Na orla, ali na beira da praia, as flores brancas. Passou a colher, levar para casa, fez um buquê maravilhoso, chegou para a esposa e falou, aqui ó, um presente para você. Ela brasileira. Onde você pegou isso? Estava na beira da praia. Aí ele contou o que eram aquelas flores, né? Então ele descartou. Mas tem um monte de coisa aí que a gente acaba fazendo até mesmo por impulso. E é claro, todo mundo, como eu falei, se não praticou alguma mandinga, alguma superstição, fez a sua lista, fez os seus, colocou lá os seus, o que você queria, tal. Eu, por exemplo, sou um homem que acredito na palavra de Deus, temente a Cristo, apaixonado pelo reino. Passei, daí eu confesso a vocês que eu passei do dia 30 para o dia 31 muito preocupado, introspectivo, mas estava esperançoso porque eu fiz um investimento no final de 2013 e eu queria muito que esse investimento desse certo, que a gente pudesse decolar em 2014 por conta desse investimento. Então eu passei a noite orando, jejuando nesses dias, claro, e a minha oração foi assim, Senhor, se for da sua vontade que dê certo, foi um investimento árduo, eu prometo, Senhor, que se eu ganhar na Mega Sena da virada, o dízimo será dado, sim, na verdade, sozinho, então, 20 milhões, olha que benção. Não deu certo. Então, não era da vontade de Deus. Não fazia parte da minha lista. E a gente tem essa, né? A gente faz a nossa lista, mas a lista de Deus é bem diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem fez votos aqui? Opa! Pode dizer pelo menos algum dos seus votos? Olha, parar de tomar refrigerante. Você até fez votos também, que eu sei. Fez. Fácil. Não vai falar. Tá bom, mas fez. Quem mais fez? Alguém mais fez algum voto? Não? Tudo mentiroso. Certeza que está com a lista dentro. Você abrir a carteira de alguém, cai lentilha, né? Romã. Assim vai.
Nem tudo o que nós objetivamos, o que criamos na nossa lista, é realmente o melhor. Talvez temporariamente ou condicionalmente naquele momento, a gente pense que aquilo seja a nossa saída. Óbvio, o meu investimento de R$6 foi um momento assim, onde eu esperava, onde eu pensava em uma saída, mas não era a vontade de Deus, não era essa a saída. Geralmente os nossos planos, a nossa lista, ela não é cumprida, não só por falta de determinação, não só por falta de disciplina, mas também porque quando fazemos a lista, fazemos os nossos votos, tal, nós estamos obscurecidos pelo nosso lado pecaminoso. O nosso pecado obstrui, sim, vemos além. Então a gente faz uma lista. Dentro dessa lista até colocamos em ordem das coisas mais difíceis para as mais fáceis, ou ao contrário. Mas eu digo para você que essa lista não pertence a você. Essa lista, meu querido, meu amigo, está contaminado pelo que você é, pelo que eu sou, pelo nosso pecado. Infelizmente, nos planos de Deus não passa isso. Deus, então, já sabendo que o coração do homem é enganoso, Deus sabendo já que o homem contaminado no seu todo, desde a raiz do cabelo até o dedão do pé, pelo pecado, que de certa forma a sua visão obscurecida não consegue então formar uma linha condutora que o leve à salvação. Deus, sabendo que a lista que o homem faz, ela é prejudicada por conta disso, cuidou desde o princípio para que nós encontrássemos um pier, que nós encontrássemos um porto seguro. Deus, então, no Velho Testamento, e isso é uma praxe no cuidado da educação das crianças, principalmente das crianças que tinham mais recursos, lá no Velho Testamento, há uma prática que Deus, então, cuidou para que no coração dos homens ela mostrasse uma forma de vida, uma forma de se viver, que são os provérbios ou ditos de sabedoria. Os ditos, os escritos de sabedoria, que na sua Bíblia está em Provérbios, Eclesiastes, Cantares, também presentes em alguns salmos, etc. É uma forma de conselho, onde um mestre ou um pai dá conselho aos seus filhos. E para o judeu, quando o mestre ou o pai está fazendo isso, ou um sacerdote, um líder está fazendo isso, ele está fazendo isso respaldado por Deus. É Deus quem usa este homem para direcionar a vida de quem está sendo ensinado e cuidado. Então, eu quero trabalhar com vocês, quero que a gente pense um pouquinho dentro dessa ideia dos votos. Qual é o seu desejo para esse ano de 2014? E eu quero ler com vocês Provérbios 1, de 1 a 17. E você vai ver que em meio às leituras, algumas palavras estarão em destaque. Outras serão circuladas. E isso faz tudo parte para a gente entender melhor esse texto. Ok? Então, dentro dessa temática aí, desse momento nosso, quero repensar com vocês essa questão do nosso desejo, da nossa lista, de como pensamos o ano que vem, que se inicia. Então diz assim em Provérbios de 1 a 7. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento
e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Que tal então focarmos a palavra de Deus como nós já confessamos, nossa única regra de fé e prática? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa concordar com isso. O nosso modo de viver tem que ser o modo de viver que a própria Bíblia aponta, nos ensina, nos direciona. Assim então, que tal nós repensarmos os nossos votos, a nossa lista, o nosso desejo para 2014, orientado sobre esse texto? Lembra as palavras que saíram em destaque? Olha só. Experimentar. Quando esse texto traz a palavra experimentar, está conotando intimidade. Está conotando que o homem, ao se aproximar do livro de Provérbios, ou ao ouvir os conselhos de sabedoria, ele passa a experimentar, a praticar, a familiarizar-se com a sabedoria. Ele passa a ter um relacionamento com a sabedoria. E a sabedoria, no mundo antigo, é o mediador, é a forma de viver que liga o homem a Deus. Preste atenção nisso. A sabedoria, no Velho Testamento, no mundo antigo, é a forma de viver que liga o homem a Deus. Então, quando um jovem ouve um conselho, ou quando alguém menos experiente ouve um conselho, para ele é o direcionamento de Deus, para que ele se ligue, para que ele esteja perto de Deus. O próprio Deus se move em direção ao homem, porque nós somos incapazes de irmos contra a nossa pecaminosidade. Então o próprio Deus se move em direção ao homem para que ele seja orientado. E os ditos de sabedoria são assim. A outra palavra em destaque foi compreender. E compreender traz para a gente a ideia da percepção do que é certo e do que é errado. Eu tenho agora a experiência com o Caetano. Vira e mexe, lá vai ele no ventilador. Óbvio, nós com a nossa experiência já aprendemos que o ventilador, e assim por diante, e assim com N e outras coisas. Então, compreender as palavras que dão entendimento, segundo Provérbios, é você aprender, perceber o que é certo e o que é errado. Do quê? Das instruções. Isto é, olha, nem todas as informações que chegam para você, você deve tomar para si. Porque o livro de Provérbios não é um livro, um manual de como fazer. Pelo contrário, conselho, quando você dá um conselho, como é que é? Vai lá e faça? Não. Olha, seria melhor se acontecesse dessa forma. E a pessoa julga se deve fazer ou não. Isso é um conselho. Ok? É assim que Deus age conosco. Provérbios tem esse caminho de amor. Porque o caminho de Deus para o homem é justamente esse. Olha, eu tenho uma forma para que você caminhe comigo, viva comigo, se ligue a mim. Venha se você está afim. Não é? Óbvio que tem aí o lance do quê? De Deus dizer, você é meu. Mas ele te dá o direito de dizer, e você vai pagar um preço por isso. Não, agora não. É assim. Esse é um caminho de amor. A terceira palavra
É disciplina. E essa palavra pega pesado, porque muitas vezes disciplina para o brasileiro foi cacetete, foi chicotada. Né? Disciplina para nós é uma palavra ruim. Mas nos provérbios, nos ditos de sabedoria, disciplina caminha junto com o modo de viver que liga o homem a Deus. E não quer dizer só a vara. Disciplina é treinamento. Disciplina é autocontrole. Disciplina é retidão. Fazer o que é certo. Mas o que é treinamento, retidão e autocontrole para quê? Para uma vida de obediência a Deus. Ok? Quarta palavra, que nos ajuda a compreender. Prudência. Aqui chegou uma das partes mais difíceis. Com o tempo, a gente já consegue fazer isso. Antever o problema. Saber o que vai acontecer quando você toma uma decisão. Quando você age. Você sabe, você consegue calcular. Não são em todas as situações, não. Quanto mais jovem, mais inexperiente, menos essa capacidade nós temos. Algumas pessoas chegam na velhice sem conseguir isso de maneira sadia. Continuam aprendendo pela insistência no erro. Olha só, a capacidade de antever o que pode acontecer, ela sugere a você uma sagacidade, uma cautela. Opa, eu vou tomar essa decisão ponderado que tal coisa irá acontecer. Ok? Vejam bem, a palavra de Deus, Provérbios, diz que eu e você devemos rever, devemos repensar os nossos desejos ponderados em uma intimidade, em uma percepção, em um treinamento, em uma capacidade de antever as coisas que acontecem ao nosso redor. Ok? Então o convite da palavra de Deus para nós hoje é que nós possamos ponderar a nossa lista da seguinte maneira. Isto aumenta a minha intimidade com o Senhor. Isto me faz perceber, ou vai me levar a perceber o que é certo e o que é errado. Isto vai cooperar para o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o meu treinamento. Por último, isso vai me fazer antever as consequências à frente e ponderar as nossas listas sobre isso. Ponderar os nossos desejos sobre isso. E agora? Então, olha lá, Felipe. A pergunta do texto é: quem que deve então buscar sabedoria? Porque essas 4 palavras, experimentar, compreender, disciplina e prudência, resumem sabedoria. Quem deve buscar a sabedoria? O texto aqui nos diz que os inexperientes e os jovens. Tem algumas traduções que trazem simples. Quem são essas pessoas? São aqueles que precisam aprender. Os inexperientes e os jovens. Ok? Você precisa agora tentar ver aonde que você se enquadra. Porque a segunda leva de pessoas que precisam buscar sabedoria são os próprios sábios. No versículo 5. Quem é o sábio? É o que sabe bastante. Mas ele sabe também que ele precisa aprender. Ele não sabe tudo. Mas ele deseja aprender. Por último, quem que tem que buscar? O insensato. Lá no versículo 7. E o insensato, em algumas traduções, aparece como loucos. Porque o insensato é aquele que diz: eu não preciso do seu conselho, eu já sei tudo. Não, eu não preciso aprender isso. Que despreza
o conselho de alguém, que despreza a sabedoria, esse é o louco. Ele despreza a disciplina e a sabedoria. Insensato. Ok? Agora a pergunta, então, que fica é a seguinte: quem sou eu? Inexperiente, sábio ou louco? E agora? Independente de quem somos, não existe em nenhum lugar aqui no texto dizendo que você não pode encontrar a sabedoria. Independente se você é inexperiente, jovem, se você é um sábio ou um insensato louco, a saída para mim e para você. E isso é fantástico. Porque para o mundo e fora da Bíblia, fora do reino, se você não se enquadra, você está fora. Mas o reino diz que não. Não importa quem você é. Existe pelo menos um caminho. Então o versículo 7, e eu vou ler para vocês, não vai aparecer na tela, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E então a palavra que eu quero destacar aqui é temor. Temor é você entender que Deus está acima das informações. Não importa se você é louco, se você é insensato, se você é inexperiente, se você é sábio. Todos os caminhos que você mesmo dê para você, todas as saídas que você dê para você, elas não são maiores do que as saídas do próprio Deus. Todos os caminhos que você traça aqui, eles podem parecer para você assim caminhos, nossa, eu nunca imaginei. Então eu vou falar, eu nunca imaginei pastorear junto com o Marquito, muito menos pastorear o ajuntamento. São caminhos de Deus. Eu imaginava pastorear algumas igrejas. Mas o caminho do coração do homem é enganoso. Ele se perde, ele se vai. Mas o de Deus não, se mantém. E Deus continua trazendo-nos para a direção que Ele quer nos levar. Temor. Temor é a consciência de que Deus está presente aonde quer que você esteja. Temor é a consciência de que até o que você está pensando, Deus sabe. Temor é a consciência de que se você não pode, existe um caminho, o qual a ciência não explica, o qual também não é descrito como acontece, mas Deus faz acontecer, se for da vontade dele. Porque ele tudo pode. Temor é você sentir, sim, um certo medo, se você for brincar com Deus. Porque esse Deus é o Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Se você for brincar com esse Deus, sinta medo. Mas se você não for brincar, se você quer levar a sério, como ele leva a sério você, prazer, você já está no caminho, bem-vindo, e você já sabe, pelo menos, a primeira resposta do como. Como? Não brinque com Deus. Ele leva muito a sério a sua vida para você brincar com ele. Para você dizer que vai fazer alguma coisa e acabar fazendo outra. Para você brincar com o nome dele, em zombarias, escarnecendo. Não faça isso. Não faça. Isso não é sábio. Isso não vem da sabedoria. Então, quando todos os seus atos estão ponderados diante dessa consciência da onipresença, da onipotência e da onisciência de Deus, você está no caminho da sabedoria. Experimentar, compreender, disciplina e prudência estão no caminho da sua caminhada. Fique tranquilo. Acontece que, então, existe um segundo ponto aqui. Parece? Não? Obrigado.
que você precisa levar a sério. Quantos de vocês já leram Provérbios? Inteiro. Ok. Muito bom. Quantos de vocês já entenderam Provérbios? É uma pergunta capciosa minha, né? Então. E sabedoria é intimidade, é prática, é se familiarizar com tudo isso. Não é só ouvir os conselhos, mas é praticá-los. É compreender, é saber o que é certo e o que é errado. Portanto, se você ler o livro de Provérbios, você vai ver que tem horas que o provérbio está falando, faça alguma coisa, mas não faça muito. Faça o bem, mas com cautela. Não é muito bom fazer só o bem. Aí você fala assim, o cara tá maluco? O Espírito Santo tá louco? Não, louco é quem não ouve e diz, não, eu não preciso disso. Além disso, é um exercício. Ouvir é um exercício. Ouvir o que Deus está pedindo, chamando, clamando, empurrando você a fazer. É um exercício. E é óbvio, isso pode ponderar todas as suas atitudes a antever o que vai acontecer. Qual é a consequência da sua ação? Beleza. Deus dá instruções para o homem encontrar essa forma de viver. Deus se move em direção ao homem. A sabedoria passa a fazer um papel de mediador. Você buscar, experimentar, compreender, disciplina e prudência faz o papel de ponte entre você e Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem ensinou de verdade qual é a ponte entre o homem e Deus? Como é o nome desse cara? Qual é o ato desse cara? Entregar a sua vida por mim e por você. Morrer na cruz. O livro de sabedoria é uma analogia à pessoa de Jesus. Os escritos de sabedoria trazem conselhos como se fossem o próprio Cristo sentado do seu lado na cabeceira da cama, falando para você aonde é que você tem que colocar seus pés. Os escritos de sabedoria, por mais confusos que de repente sejam para você naquele primeiro momento, é o próprio Cristo falando para você quais são os passos a serem dados. Esse mesmo, cara. Jesus é a encarnação da sabedoria de Deus. Lá em 1 João, capítulo 1, ou melhor, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, no grego, João começa assim: no princípio era aquele que é o Logos. Logos é a palavra do grego que foi traduzida do hebraico sabedoria. Olha o texto de João. Eu colhi 4 versículos para você fechar comigo essa reflexão. No princípio era aquele que é a palavra, que é a sabedoria, que é o Logos. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Vai lá no versículo 14. Aquele que é a palavra, que é o Logos, que é a sabedoria, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, a encarnação da sabedoria, a encarnação da palavra de Deus, este que está junto do Pai, o tornou conhecido. Eu quis fazer essa reflexão
E eu quero fechar agora, terminar aqui nesse momento com esse texto, porque ano após ano a gente coloca a nossa experiência num recomeço. Dia 30 e dia 31, como eu falei, tem uma atmosfera mística, esotérica, sei lá mais o que de adjetivo, onde a gente jura que a gente vai entrar num ano novo. Aí a gente acorda no dia 2, o despertador tocando 5:30 da manhã, porque 7 horas você tem que estar no emprego. E quando você chega lá, o ano velho deixou um monte de coisa que você tem que resolver no ano novo e que não vai dar para fazer nada diferente do que você imaginou ou pensou. E daí, no meio dessa caminhada, Deus dá um tapa na mesa, vira tudo, e a sua vida dá uma guinada. Não sei se pro bem, se pro mal, nem... se é da parte de Deus, é sempre pro bem. Naquele momento, você até lembra das 7 ondas puladas de um pé só. Diz assim, não foi isso que eu pensei para mim no começo desse ano. E daí, vem a palavra de Deus nos exortar que toda a nossa esperança, toda a nossa lista, os nossos votos, eles não podem ser ponderados por aquilo que eu, Marco Aurélio, mortal, sei lá quem eu sou para você, ou você nem sabe quem eu sou, posso ponderar achando que é importante. Porque o caminho que a palavra, que nós dizemos que é a nossa única regra de fé e prática, o caminho que ela aponta para a gente é a sabedoria. E quem cumpriu exatamente essa intimidade, essa percepção do certo e do errado, porque eu quero lembrar vocês que ele enfrentou não somente Satanás ali no Getsemane, mas os próprios pastores que eram bem vistos na época e chamamos de lobos hipócritas. Esse cara, ele tinha essa percepção do que era certo e do que era errado. Ele ensinou disciplina, chamou várias vezes os seus para um momento de instrução, para um momento de oração, de jejum. Foi até questionado porque os discípulos de João Batista faziam mais. Esse cara também tinha a capacidade de antever as coisas que ia acontecer. Ele mandou um dos seus líderes ficar quieto e ainda expulsou o demônio deles. Cuidado, hein, Netão? Arreda-te de mim, Satanás. Falou isso para Pedro. O convite da palavra de Deus e do reino é que nós possamos fazer a nossa lista, mas dizer assim, diante de Deus, isto precisa me fazer mais parecido com Cristo Jesus. Isto precisa fazer a cruz ter valor em 2014. Isso precisa fazer com que a minha vida seja realmente rio de água viva. Porque a palavra diz que se nós nos achegássemos a Jesus, que é a fonte de água viva, a nossa vida se tornaria a fonte a jorrar. Então, o meu convite é que nós comecemos esse ano, nesse exato momento, fazendo isso. Reavaliando a nossa lista, os nossos votos agora. Passando um momento de reflexão, porque alguns de nós aqui são inexperientes, são jovens. Estamos aprendendo. Outros são sábios, já sabem bastante, mas ainda desejam aprender mais. Alguns são loucos no mau sentido. Eles desprezam isso. Mas
A palavra de amor de Deus, o caminho de amor de Deus diz que tudo bem, esses três ainda têm um caminho. Olhar para Cristo Jesus, Senhor e Redentor das nossas vidas. Pega a sua lista agora. Passa aí 2 minutos. Nós vamos ficar em silêncio aqui. Você vai ter 2 minutos, cronometrado, para repensar os seus desejos, para repensar a sua lista. Talvez não é abrir mão dela, mas dizer para Deus que isso me faça mais parecido com Cristo Jesus. Ok, Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deu mais a oportunidade de, neste ano, estarmos aqui reunidos, estarmos juntos, e melhor ainda, ó Deus, com a liberdade de podermos olhar para a Tua palavra, de fazermos a reflexão, sermos ponderados pelo Teu Espírito. E, ó Deus, nós queremos agradecer, porque também queremos entender este ano como mais uma oportunidade Sua para nós, para que o Teu reino continue a prosperar e crescer e fazer discípulos. Dessa maneira, Deus, nós clamamos que os nossos votos foram sinceros, foram, ó Deus, talvez de alguns com mais intensidade, outros com menos, alguns ponderados, ó Deus, de alguma forma, dentro de algum tipo de superstição. Tenha misericórdia, Deus, porque nós queremos apenas ponderar sobre a nossa fé, de que não somos autossuficientes, nem mesmo, ó Deus, poderíamos nos achegar e sermos salvos por nós mesmos, pelas nossas atitudes. E a fé é que Cristo Jesus morreu por nós e o Senhor fez da nossa vida uma vida justificada em Cristo. Então não carregamos mais os pecados, e aqueles que carregamos, nós clamamos que o Senhor nos dê consciência e traga a Tua misericórdia e perdão. Mas, ó Pai, que a nossa lista, os nossos votos, as nossas promessas estejam ponderadas para que sejamos ainda mais parecidos com Cristo Jesus. Que, ó Deus, em nome de Jesus, 2014 seja um ano abençoado e abençoador para cada um de nós aqui. Que, ó Deus, nossas atitudes, nossa fala, os nossos gestos realmente possam ecoar, ressoar
Cristo Jesus e a salvação oferecida pela cruz. Guarda o ajuntamento, guarda-nos, ó Deus, fiéis a Ti, fiéis à Tua palavra. E, ó Deus, realmente, pondera o nosso desejo dentro da intimidade, dentro da percepção, dentro da disciplina e da capacidade de ter aquilo que virá como consequência dos nossos atos e das nossas escolhas. Que 2014 seja incrível para nós e aonde quer que estejamos. E isso somente poderá acontecer em Ti, Jesus. Continua se fazendo presente. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.